Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Mateus, evangelista. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Jonas, profeta, filho de Amitai, cujo nome foi dado a um livro do Antigo Testamento, a sua saída do ventre da baleia é evocada no próprio Evangelho como sinal da ressurreição do Senhor. Mateus 12, 40. Na Grécia, a comemoração de São Quadrato, discípulo dos apóstolos, que, segundo a tradição, durante a perseguição do imperador Adriano, congregou com a sua fé e zelo pastoral a igreja dispersa pelo terror e apresentou ao próprio imperador um livro em defesa da religião cristã, em conformidade com a doutrina apostólica. Morte no século II. Em Roma, junto à Via Salária Antiga, São Pânfilo, mártir. Data da morte incerta. Em Vale del Bacano, na Via Cássia, a 20 milhas da cidade de Roma, Santo Alexandre, mártir. Data da morte incerta. Em Gaza, na Palestina, os santos Eusébio, Néstabio e Zenão, mártires, 3 irmãos que, no tempo do imperador Juliano Apóstata, foram espancados e mortos por uma multidão enfurecida de pagãos. Com eles padeceu também São Nestor, que, pelas feridas recebidas, pouco depois consumou o seu martírio. Data da morte 362. Em Apt, na Provença, atualmente na França, São Castor, bispo, que, desejando expor aos irmãos de um novo mosteiro o modo de viver dos monges, pediu a São João Cassiano que escrevesse as célebres conferências sobre os ascetas do Egito. Morte no ano 426. No mosteiro de Lancarfa, no país de Gales, São Cadoc, abade, em cujo nome foram fundados muitos mosteiros também na Cornualha, região da Inglaterra, e na Bretanha Menor, região da França. Morte no século VI. No mosteiro de Tenin, na região de Baden, na Alemanha, São Landelino, monge, natural da Irlanda. Morte no século VII. Em Tronchienes, na Flandres, região da Austrásia, atualmente na Bélgica, São Gerulfo, mártir, adolescente.
Morte no ano 750. Em Troyes, na Gália, hoje na França, Santa Maura, virgem, célebre pela sua piedade e obras de caridade. Morte no ano 850. Em Pesaro, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Marcos de Modena Scalabrini, presbítero da Ordem dos Pregadores, que reconduziu muitos pecadores ao caminho da santidade. Morte no ano 1498. Junto à fortaleza de Quang Tri, no Anon, atualmente no Vietnã, os santos Francisco Jacquard, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, e Tomé Tranvantien, mártires, que, no tempo do imperador Mun Mang, por Cristo sofreram o cárcere e a flagelação e finalmente foram enforcados. Morte no ano 1838. Em Sainante, na Coreia, a paixão dos santos mártires Lourenço Imbert, bispo, Pedro Malban e Tiago Chastan, presbíteros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que, para salvar a vida de outros cristãos, se entregaram aos soldados e foram decapitados. Morte no ano 1839. Em Benizoda, povoação da província de Valência, na Espanha, os beatos mártires Vicente Galbes Gironês, pai de família, e Manuel Torró Garcia, que, configurados a paixão de Cristo na sua vida, o imitaram no triunfo do martírio. Morte no ano 1936. Em Málaga, também na Espanha, o beato Diogo Panera Paris, religioso da Ordem de Santo Agostinho e mártir, assassinado em ódio à fé. Morte no ano 1936. Em Cuenca, também na Espanha, os beatos Nicolau de Mier Francisco, presbítero, e Jacinto Martínez Ayuela, religioso, ambos da Ordem de Santo Agostinho e mártires, assassinados em ódio à fé. Morte no ano 1936. Em Azuaga, perto de Badajoz, também na Espanha, o beato José Mariano Azurmendi de Larrinaga Mugarza, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, assassinados em ódio à fé. Morte no ano 1936. São Mateus, de cobrador de impostos a apóstolo. Quando o Filho de Deus se fez homem e veio a este mundo, tomou o nome de Jesus ou Salvador, porque viera para salvar-nos e não para perder-nos. O primeiro aos quais fez anunciar pelos anjos a boa nova da sua vinda, foram alguns humildes pastores de Belém. Quando escolheu seus 12 apóstolos, ou 12 enviados, para espalharem a boa nova a todos os povos da terra, escolheu-os entre os humildes e os pequenos. Primeiramente foram 2 irmãos, Pedro e André, que viviam da pesca, assim como 2 outros, Tiago e João. Mais extraordinário ainda é não ter Jesus escolhido seus apóstolos precisamente entre os santos, nem no interior do templo, mas nas praças públicas, entre a classe operária e mesmo entre os empregados da alfândega. Saía da cidade de Cafarnaum e dirigia-se para o mar da Galileia, onde costumava pregar a multidão, quando ao passar, avistou um publicano, Levi, filho de Alfeu, também chamado Mateus, sentado à mesa de cobrança de impostos, e disse-lhe: segue-me. E aquele, tudo abandonando, levantou-se e seguiu-o. E Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Estando este à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores que se sentaram à mesa com ele e com os discípulos, que em grande número tinham acompanhado o divino médico de almas na vida de São Mateus. Mas os fariseus e os escribas, vendo que Jesus comia com os publicanos e os pecadores, murmuraram e disseram aos discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores e vós com ele? Malgrado a aparente piedade, de que se jactavam, aqueles homens estavam cheios de desprezo pelos outros. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide, e aprendei o que vos digo: quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar os justos e sim os pecadores. Quão grande é a bondade de Jesus Salvador! Quem ainda poderá desesperar, seja por causa de seus pecados, seja por causa de suas más inclinações? Aí está um médico capaz, não apenas de curar os doentes, mas de ressuscitar os mortos, um médico caridoso, que se sobrecarregará com as nossas doenças e as nossas iniquidades, um médico tão bom que se transmuda em remédio para os nossos males.
abandonou tudo para seguir a Jesus. Mas o publicano Mateus também não merecerá que o amemos e imitemos. Era um homem de negócios e de dinheiro, um burocrata, um financista. Contudo, mal Jesus o chama, levanta-se, tudo abandona e segue-o, testemunha-lhe publicamente a gratidão com um grande banquete. E nós, que talvez nos julguemos muito melhores do que os publicanos, o Senhor chama-nos, o Senhor diz-nos há muito tempo: vinde e segui-me. E ficamos surdos ao seu apelo. Ah! Roguemos ao bem-aventurado publicano, cuja festa celebramos, que nos seja dado seguir o Senhor, tal como fez. De publicano transformado em apóstolo. São Mateus perseverou até o fim. Depois de receber o Espírito Santo com a abundância de suas graças, no dia de Pentecostes, pregou durante vários anos na Judéia as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, em seguida, levou o evangelho às nações longínquas, Pérsia e à Etiópia, e confirmou com o sangue as verdades que pregava. Um dos 4 evangelistas. Além de um dos 12 apóstolos, escolhidos para pregarem o evangelho por toda a terra, São Mateus também foi um dos homens inspirados para gravá-lo por escrito. Há 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, assim como há 4 grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, e 4 grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e 4 querubins acima dos quais se eleva o trono de Deus, no qual está sentado o Filho do Homem. O conjunto dos 4 querubins com o trono de Deus suspenso acima deles, não tem a sua representação na terra no conjunto dos 4 grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, a cujas lutas e a cujos destinos vemos outros tantos espíritos celestes presidir, espíritos que serviram de carro do Filho de Deus para que descesse à terra e nela estabelecesse seu império espiritual, e dos quais tirou seus instrumentos de vingança, pois no capítulo 10, de Ezequiel, não vemos um dos querubins apanhar os carvões ardentes, que seriam espalhados sobre a criminosa Jerusalém? Na igreja cristã, não viram os padres os 4 evangelistas? Na face do homem, São Mateus, que inicia seu evangelho pela genealogia de Cristo enquanto homem, no leão, São Marcos, que inicia o seu pela voz de Deus clamando no deserto, na face do touro, vítima principal dos antigos sacrifícios, São Lucas, que começa pelo sacerdote Zacarias no ato de desempenhar as funções do sacerdócio num templo, na águia, São João que, de início, eleva-se como uma águia acima das nuvens até o seio de Deus. Um belo consumo de todo o Evangelho. No Evangelho de São Mateus há um belo consumo de todo o Evangelho, é o sermão da montanha de todo o Evangelho, que reproduz inteiramente, enquanto os outros evangelistas só citam alguns trechos. É o sermão que se inicia com as 8 bem-aventuranças. O único objetivo do homem é a felicidade. Jesus Cristo veio unicamente proporcionar-nos os meios de realizá-lo. Colocar a felicidade onde deve estar é a fonte de todo bem, e a fonte de todo mal é colocá-la onde não deve estar. Digamos, pois, quero ser feliz. Vejamos, porém, de que maneira, em que consiste a felicidade, quais são os meios para alcançá-la. As bem-aventuranças constituem, pois o resumo do sermão inteiro, mas um resumo aprazível, porque a recompensa está ligada ao preceito, o reino dos céus, sob vários nomes admiráveis, a justiça, a felicidade, a prática. Quando os apóstolos se espalharam por todo o mundo, São Mateus dirigiu-se para a Arábia e Pérsia, onde sofreu cruéis perseguições pelos sacerdotes indígenas. São Clemente de Alexandria diz que São Mateus era homem de mortificação e penitência, e alimentava-se só de ervas, raízes e frutas. Sofreu maus tratos na cidade de Mirmene. Os pagãos arrancaram-lhe os olhos, e preso com algemas, esperou no cárcere o dia em que devia ser sacrificado aos deuses, por ocasião da grande festa idólatra. Deus, porém, não abandonou seu servo, mandou-lhe um anjo que lhe curou a vista e o libertou da prisão. São Mateus seguiu então para a Etiópia. Também lá o demônio quis tolher-lhe os passos. 2 feiticeiros de grande fama opuseram-se-lhe, mas São Mateus venceu-os pela força esmagadora dos argumentos e pelos milagres que fazia, em nome de Jesus Cristo. Removido este obstáculo,
o povo aceitou a religião de Deus humanado. Foi por intermédio do eunuco da rainha Candace, o mesmo a quem São Filipe batizou, que São Mateus obteve entrada no palácio real. Lá havia grande luto pela morte do jovem príncipe herdeiro Eufranon. São Mateus, tendo sido chamado ao palácio, fez o defunto ressurgir, milagre este que encheu a todos de admiração. O rei, em sinal de alegria e gratidão, mandou arautos por todo o país deitar em pregão da seguinte ordem: e súditos, vinde todos à capital ver um Deus, que apareceu entre nós, em forma humana. Afluíram aos milhares os súditos de todas as partes do reino, trazendo perfumes e incenso, para serem oferecidos ao Deus que tinha aparecido. Mateus, porém, esclareceu-os dizendo: eu não sou Deus, como julgais que seja, mas servo de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Foi em seu nome que fiz o Filho de vosso Rei ressuscitar, foi ele que me enviou a vós, para vos pregar sua doutrina e vos trazer sua graça e salvação. Essas palavras tiveram bom acolhimento e a maior parte do povo converteu-se à religião de Jesus Cristo. A Igreja da Etiópia chegou a ser uma das mais florescentes dos tempos apostólicos. O rei Egipo e família eram cristãos fervorosíssimos, tanto que Efigênia, a filha mais velha, fez voto de castidade perpétua e a seu exemplo, muitas filhas das famílias mais ilustres consagraram-se a Deus, numa vida de perfeição cristã. Pela morte do rei subiu ao trono seu sobrinho Hírtaco, o qual, para estabelecer o governo sobre bases mais sólidas, pediu a Efigênia em casamento. Esta recusou, alegando o voto feito a Deus. Hírtaco, não se conformando com esta resposta, exigiu que São Mateus fizesse valer a autoridade de bispo, para que se realizasse o enlace desejado. São Mateus declarou ao príncipe não ter competência para envolver-se no caso. Vendo-se assim, profundamente contrariado nos seus planos, Hírtaco deu ordem aos soldados de fazer desaparecer o apóstolo. Esta ordem foi executada na igreja onde São Mateus celebrava a missa. Pondo de lado o respeito devido ao lugar e à pessoa do santo apóstolo, os sicários do rei mataram-no no próprio altar. O corpo do santo mártir foi por muito tempo objeto de grata veneração do povo cristão da capital. No ano de 930, foi transportado para Salerno, na Itália, onde São Mateus até hoje é festejado como padroeiro da cidade do bispado. Relíquias para a cidade. No ano de 1080, Santo Alfano, arcebispo de Salerna, lá descobriu as relíquias de São Mateus, apóstolo e evangelista. Apressou-se em comunicar o achado ao Papa Gregório VII, que o felicitou, e com ele a toda a Igreja Católica, numa carta datada do dia 18 de setembro, na qual recomenda ao bispo as preciosas relíquias sejam dignamente veneradas. Vida dos Santos.